Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está nos acompanhando hoje em mais um podcast. Parece brincadeira, parece que foi ontem que estávamos iniciando esse projeto e nós já estamos basicamente no meio do Novo Testamento, partindo já quase para as epístolas gerais, né? Então, muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer ao Navarro que está conosco aqui hoje, agradecer ao Anderson Couto aqui que está na técnica também nos auxiliando e obrigado mais uma vez por você que está nos acompanhando. Lembrando que esse é um projeto da Igreja Batista Central em Santo André, sobre a direção do nosso pastor Hamilton e também do pastor Edmar, né? Onde nós temos feito essa leitura épica da Bíblia. E nesse plano de leitura, né, relembrando que nós sempre temos a aula aos domingos e também temos o podcast, que é um material complementar à aula. Recomendo você que está, quem sabe, pela primeira vez assistindo esse podcast, que também não perca a aula, porque aqui nós tratamos alguns aspectos de vários temas que estão naquele livro e na aula nós fazemos uma abordagem diferente de outros assuntos. Navarro, por gentileza, se apresente para o nosso público. Muito obrigado, Cadu. Graça e paz a todos. Quero desejar de coração uma jornada abençoada a todos nós, nessa viagem que faremos a Tessalônica, né? Para buscar aí toda a ambientação, todo o desafio e todo o progresso do Evangelho por meio de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e a sua equipe, né? Que é muito importante também. Então, vamos juntos nessa. Pois bem, comecemos então. Nós trataremos hoje das epístolas de 1ª e a 2ª aos Tessalonicenses, né? Para a gente poder, Navarro, começar a tratar propriamente dessas duas epístolas, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e voltarmos para o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E em Atos, no capítulo 17, do versículo 1 ao 10, ele dá um roteiro, né, 1 a 9, ele dá um roteiro e explica como que surgiu a igreja em Tessalônica. Eu gostaria que a gente pudesse, Navarro, voltar um pouquinho lá e nós lermos, né, esses versículos. Vamos lá, você faz essa leitura para nós, por gentileza, Navarro? Com certeza, vamos a ela. Capítulo 17 do livro de Atos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que esse é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo.
Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram a Jason e aos mais, após terem sido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. É muito interessante, Navarro, e você que está nos ouvindo, o que nós acabamos de ler, porque aqui começa a falar do surgimento dessa jovem igreja em Tessalônica. Essa jovem igreja, ela surge por ocasião da segunda viagem de Paulo, a viagem missionária de Paulo, e Paulo, dentro desse contexto aqui, ele acabou de ser preso, né? Ele estava em Filipos. Lá ele foi preso juntamente com Silas, passou, né? Todo mundo tem vários louvores que falam um pouco desse lado, né? Desse momento que Paulo viveu. Esse episódio, né? Desse episódio aí. E Paulo agora, ele vai para Tessalônica. Ele passa por duas cidades, que são Anfípolis e Apolônia, e depois ele chega até Tessalônica, né? E isso nos ensina muitas questões importantes, inclusive esse primeiro e segundo versículo aqui, Naval. A gente poderia tratar e verificar como que Paulo ele estabelecia geralmente as suas viagens missionárias, quais eram as estratégias que ele adotava para poder anunciar o evangelho. Né? O que ele geralmente fazia pegando esses dois primeiros versículos aqui, Navarro? Perfeito. Bom, inicialmente eu gostaria de frisar que Paulo não se intimidava, né, pelas eventuais experiências ruins que ele tinha, né? Porque mesmo tendo sido hostilizado em outras localidades, ele não se intimidou e ele realmente foi a campo, né, para uma nova empreitada aí. Como estratégia, né, Paulo ele procurava sempre a sinagoga da cidade, né? E depois nós vamos ver até uma característica que justifica numa localidade o fato dela ter uma sinagoga. Mas ele procurava a sinagoga, buscava os judeus, e ali, com base já no conhecimento prévio que eles tinham da palavra de Deus, ele acrescentava as boas novas do Evangelho, sobretudo na grande notícia, né? Que era a respeito de Jesus Cristo. Exatamente. E complementando até mesmo o que você falou, Navarro, é interessante porque Paulo ele procurava os grandes centros urbanos, né? Ao invés dele ir, por exemplo, para regiões do interior, ele ia até a capital, aquele centro urbano, porque a gente está falando que aqui de Tessalônica, e Tessalônica, assim também como era Éfeso, né, era um importante cosmopolita, né, era na cidade, uma cidade que tipo, recebia várias pessoas de vários lugares, até como Éfeso também, essa cidade tinha um porto importante, que a gente vai ver um pouco mais adiante, mas dali, geralmente da capital, o evangelho ele acabava sendo levado, né, para outras cidades. É por isso que até o versículo 1 do capítulo 17 diz que ele passa direto por Anfípolis e Apolônia, porque dali ele vai chegar também a essas outras cidades. E essa questão que você pegou, né, dele se dirigir à sinagoga é extremamente relevante aqui, né? Porque o que ele geralmente na sinagoga, nessa estratégia de evangelizar, o que ele utiliza, Navarro? Ele utiliza o conhecimento prévio que já existia, né, da palavra, e ele vem acrescentar, né, as boas novas a respeito de Jesus como o Messias, né, aquele que havia sido preconizado no Antigo Testamento, né? E também, apenas reforçando, Cadu, você vê que era as coisas não aconteciam por acaso, na verdade era dentro de uma estratégia, né? O fato deles irem para a grande cidade partia do pressuposto que as pessoas que ali circulavam e que seriam impactadas pela palavra, elas certamente levariam, né, esse conhecimento, essa curiosidade, pelo menos, para outras pessoas. Isso traria, né, e irradiaria para outras pessoas, né? Isso é muito importante também dentro da estratégia de disseminação do Evangelho de Cristo, né?
Com certeza. E é legal, dentro do que nós estamos conversando, Navarro, a gente abordar um outro ponto extremamente relevante, que Paulo vai chegar na sinagoga, vai começar a pregar, mas a gente falar propriamente dito do que Paulo estava tratando, né? Do que Paulo estava ensinando. Porque hoje, nós vamos, aliás, até perceber aqui dentro do contexto do que nós estamos dizendo, nós vamos perceber que essa ministração de Paulo ali, que são 3 sábados, né? Que em 3 sábados Atingiu tanta gente, ele vai né? atingir tanta gente e um público muito extremamente heterogêneo, diversificado, né? Porque nós estamos falando de 4 públicos, né? Chegam alguns a classificar, não é, Navarro? Sim, eles falam nos próprios judeus, né? Sim, Os prosélitos, os gregos que passaram a temer também a Deus por meio da mensagem, e também os gentios, né? exatamente. E dentro desse contexto todo aí, o que acaba acontecendo é que Paulo, ele vai atingir, né? A mensagem vai ser transmitida, vai alcançar muitas pessoas, mas Paulo usa uma estratégia muito simples que hoje nós temos visto que tem sido abandonada em muitas igrejas. Graças a Deus que na nossa isso não acontece, que é a questão de ministrar a palavra. Simples assim, ministrar a palavra. Usar até a palavra como referência e a partir daí transmiti-la. Porque hoje o que nós nos deparamos, a gente até contextualizando, a gente viu alguns episódios envolvendo um rapazinho, né? Novo aí, um jovem de 14 anos, eu não estou aqui para um adolescente, né? Eu não estou aqui para criticar, para falar mal, nem para falar bem, mas eu estou dizendo que às vezes devido a essa superexposição da internet, às vezes a falta de um discipulado, de um cuidado que essa própria pessoa teve, né? E algumas coisas que acabaram sendo publicadas na internet e a gente começa a ver, a assistir, a gente percebe, puxa, mas por que tem que falar determinada coisa? Por que faz isso? Por que faz aquilo? E a gente percebe que essas coisas estão sendo cada vez mais normais dentro das igrejas evangélicas hoje, porque as pessoas têm o ser humano tem uma ânsia por aquilo que é novo, ele quer novidade, ele quer algo que atrai atenção, ele quer algo que seja diferente e etc. E as pessoas nessa ânsia estão deixando a fonte, o elemento principal que é a palavra, para fazer outras coisas. Então, quando a palavra ela acaba perdendo a primazia dentro da igreja, você tem que substituir, você tem que criar, às vezes, campanhas, você tem que criar, às vezes, correntes, né? Você tem que criar, às vezes, diversas coisas para poder suprir isso, né? Existem, por exemplo, ferramentas ótimas na neurolinguística, existem ferramentas muito boas na psicologia, você pode ter hermenêutica, você pode usar homilética, você pode usar técnicas de argumentação, você pode usar tudo isso para poder, numa pregação. Só que nada disso vai substituir o principal, que é a própria palavra. E a ação do Espírito Santo. Né? Justamente, porque é através da palavra que o Espírito Santo vai agir, vai conseguir alcançar as pessoas, e as pessoas serão convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele falou lá em João, né? Exatamente isso. Sim. E dentro desse contexto, Paulo, ele faz 3 coisas, né? Ele está ministrando a palavra, e ministrando a palavra ele usa, né? Eu gosto da versão Almeida porque ela traz isso com mais profundidade. O que ele diz aí? Diz que ele começa a arrazoar. Arrazoar que significa a mesma coisa de argumentar. Correto. Ele está argumentando com aquele povo, né? Ele usa, mais uma vez, a simplicidade da palavra de forma direta, ele parte do pressuposto que já existe, né? Ali na sinagoga, um conhecimento prévio, né, daquilo que é a palavra de Deus, e a partir daí ele acrescenta novidade, né? Já que até a própria definição de evangelho são boas novas, né? Então, a boa nova agora é que aquele Messias que era esperado, ele é o Jesus Cristo que foi crucificado e ressurgiu lá em Jerusalém, né? Justamente, dentro disso daí é que esse apóstolo Paulo começa a argumentar e aí começa a apresentar as razões. Olha, não convinha que o Cristo, ele padecesse. Vocês se recordam do que está escrito em Isaías 53, o que o próprio profeta Zacarias, né, ele já havia profetizado. Então, ele pega essa primeira estratégia. Ele vai arrazoando, né? Contra-argumentando, porque a ideia aqui da palavra original através de argumentos, você convencer uma outra pessoa daquilo que você está falando. Então, ele começa a argumentar, a arrazoar. Depois, o que ele faz, Navarro? O que as pessoas acabam esquecendo. Ele expõe a palavra, né, no sentido assim de
de revelar aquilo que estava, de certa maneira, oculto, né? A novidade, né? E, por último, ele demonstra. Ele coloca de uma maneira muito inteligente, fazendo comparações, né? Sim. Então, isso acaba criando um ambiente de aprendizado, né? Por parte dos ouvintes, que é muito produtivo, né? E persuasivo, na verdade, né? Exato, ele arrazoa, ou seja, argumenta, ele expõe e ele demonstra, né? Ele demonstra. Então, toda pregação bíblica tem que atingir esse objetivo. E nós estamos falando que tudo isso ele vai fazer a partir das Escrituras Sagradas, porque aqui o cânon do Antigo Testamento já estava formado já. Então, ele está falando das Escrituras Sagradas. A gente tem quando a igreja ela perde esse foco de ministrar a palavra, aí você tem que dar mais ideia a sonhos, a visões, a pensamentos, a ponto de vista do que qualquer outra coisa. Então a gente tem que, na verdade, ter esse foco aqui como Paulo teve. Ele vai chegar, a palavra, o Espírito Santo ele quer agir. Ele vai agir através da ministração da sua palavra. Perfeito. E para isso tem que ter essa exposição aqui. Ele, como Jesus fez também, né? Jesus várias vezes ele fez referência, né? Aquilo que os profetas tinham falado, enfim. Então, é uma maneira de você, não parte do zero, né? Você parte já de um conhecimento prévio, né? Uma palavra consolidada, e a partir daí você acrescenta o novo. Sim. E o efeito o efeito do que vai acontecer é algo tremendo, porque Atos 17 aqui diz o quê? Que muitas pessoas vão se converter a mensagem de Paulo, né? E algumas vão se opor até. E algumas vão se opor, a gente vai tratar isso um pouco mais adiante. É o 8 e 80, na verdade. 8 e 80. E até mesmo, nós vemos aqui algumas estratégias interessantíssimas de Paulo, né? Porque Paulo ele vai usar algumas estratégias para poder levar o evangelho, mas uma das primeiras coisas que ele vai fazer é não ignorar a dependência do Espírito Santo. Sempre, né? Porque sempre. Aliás, é algo que a gente não pode... Isso. E nunca achar que é uma capacidade própria, que é simplesmente uma técnica, né? Que a gente sabe fazer. Que nós sabemos fazer, que nos bastamos, né? Na verdade, não, né? Sempre na dependência do Espírito Santo. Eu creio que em tudo que nós fazemos, né, na obra de Deus, tem que ser assim, né? Exato. Até acho que tem um texto aqui, acho que é Atos 16, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo queria ir para um determinado local. Ele não consegue ir porque a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Pois é. Não é? Então, a gente percebe que, na realidade, a gente tem que ser sempre... a gente pode traçar planos, estratégias, e nós podemos ser bons estrategistas e sermos bons em organizar e administrar tudo. Não é falta de virtude fazer isso. Né? E nem é como as pessoas falam, eu não preciso me planejar nada porque eu vou lá e Deus faz. Não é bem assim. E não quer dizer que se eu planejar tudo certinho também que Deus não vai agir. Né? Mas a questão é você ter a dependência do Espírito Santo sempre. Então, Paulo ele está na dependência do Espírito Santo para poder fazer o trabalho, embora ele tenha estratégias claras e definidas. Segundo, ele vai definir um local estratégico para onde ele vai fazer a sua ação. E depois... ele sabe o que ele vai falar, vai anunciar, né, as escrituras. Depois, nós vamos perceber que, como você bem tratou agora, ele vai criar um elemento de aproximação, que é a partir do conhecido, ele vai esclarecer e explicar aquilo que até então está desconhecido. Acrescentando, né? Exatamente, acrescentando, na verdade, se aprofundando naquilo que a própria escritura já fala. E a partir daqui, do surgimento da mensagem dele, ele pregando, anunciando a palavra de Deus ali, vai surgir essa jovem igreja, vai nascer esse embrião, onde ele fica ali pelo menos 3 sábados ensinando, vai ficar um período instruindo, e quando a gente vai partir para a Epístola aos Tessalonicenses, parece que o apóstolo Paulo ficou muito tempo ali doutrinando naquela igreja, mas na realidade foi um período extremamente curto, né, que ele ficou ali, mas... essa ação de Paulo e o nascimento dessa nova igreja vai gerar muitos problemas ali naquela cidade, na verdade, né? Não problemas no sentido de coisas ruins, mas a gente sabe que toda vez que a gente se propõe a viver uma vida de fidelidade em relação a Deus, é claro que haverão perseguições, né? As perseguições não vêm para nos tornar fiéis. As perseguições vêm porque nós somos fiéis. E Paulo, aqui em Atos 17, isso fica muito claro. E tratando propriamente da epístola, a gente vai se aprofundar um pouco mais no que se refere a essa questão aqui.
Porque na verdade, em essência, né, as boas novas que Paulo acrescentou, né, a partir do conhecimento que já existia, elas colocam em xeque, né, todo um aparato ali, não só religioso, vamos dizer, né, mas também até econômico, né? Sim, com certeza. Né? A exemplo até daquilo que nós vimos, né? Tivemos a oportunidade de estudar em Romanos, por exemplo. Isso, né? Exatamente. Em Então, Éfeso, né? Ele trouxe, de certa maneira, uma ameaça ali, né? Uma agitação grande, né? E aqui, inclusive, nós vamos ressaltar um componente político, né? Dado que Tessalônica era uma colônia proeminente aí de Roma, né? Sim, exatamente. Dentro disso daí, partindo propriamente para as epístolas aos Tessalonicenses, né? O primeiro ponto que nós sabemos é que essas epístolas não tem dúvidas nenhuma, até há alguns estudiosos aí, na verdade, esse pessoal que chama-se os liberais, né, da alta crítica, né? A alta crítica passou, mas infelizmente ainda existem alguns supostos cristãos, né, que ainda ficam questionando a autoridade das Escrituras e começaram a questionar a questão da autoridade, né, de Paulo como sendo o autor dessa epístola. Mas é unânime, né, entre a maioria dos estudiosos que realmente a epístola foi escrita pelo próprio Paulo. Existem várias citações aqui, né? Foram até destacadas aqui a rigor, né, no capítulo 1 da primeira epístola, no versículo 1, né, o Paulo... Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, quer dizer, é uma carta aberta a ele. Na segunda epístola também, no capítulo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e Senhor. E por último, lá no versículo 17 do capítulo 3, a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal de cada epístola, assim que assim ele assina. Então, eu acho que ali não fica dúvida nenhuma, né, Cadu? Exatamente. Inclusive no capítulo 1, aliás, no capítulo 2 da primeira epístola aos Tessalonicenses, versículo 18, é uma expressão muito interessante. O próprio Paulo ratifica que é ele que escreve, né? Ele diz assim, por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos dar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos, né? Então, quer dizer, aqui ele fala de forma clara e objetiva que foi ele quem escreveu essa epístola, né? E ele escreveu quando ele estava em Corinto, né? Justamente, ele escreveu quando ele estava em Corinto, né? Dizem alguns estudiosos que quando essa epístola foi escrita foi provavelmente entre o ano 50 e 51 da era cristã. Tem uns que dizem que foi no ano 50, outros falam que foi no ano 51, né? Mas você vê a preocupação de Paulo, né? Ele plantou uma igreja ali, era uma igreja jovem, e ele tinha uma preocupação enorme em relação ao crescimento, a consolidação dela e o crescimento dela, né? Haja vista aí que ela tinha alguns destinatários, né? A carta estava escrita para quem, na verdade? Estava escrita aí, se a gente... uma igreja jovem, para uma né? igreja extremamente jovem e fervorosa, né? Perfeito. Uma igreja extremamente jovem e fervorosa. E qual que era o grande objetivo dessas duas cartas aí, Cadu? O grande objetivo era encorajar aqueles cristãos que haviam se convertido e estavam passando por um momento de grande perseguição. Porque é o que a gente falou agora há pouco, né? Eles, pelo fato de terem se convertido, e conforme nós lemos agora há pouco em Atos, no capítulo 17, se não estiver enganado, a partir do versículo 4, vai mostrar que muitas pessoas... os judeus, né, com inveja do sucesso de Paulo na pregação, porque a gente percebe que existiam, o próprio texto de Atos 17 fala isso, existiam judeus, gregos piedosos ou tementes. Quem eram essas pessoas? Eram simpatizantes, eram aquelas pessoas que iam na sinagoga, assistiam à sinagoga, mas não haviam se convertido ao judaísmo, porque os prosélitos são os gentios convertidos ao judaísmo, né? Correto. Mas o que eram diferentes condições, né? Eram diferentes condições, só que essas outras pessoas que estão só que muitos desses gregos tementes que estavam lá, eles se convertem à pregação de Paulo, né? Então, e é um grande número de pessoas. Lembrando que havia muitas pessoas importantes que ajudavam no subsídio e manutenção das sinagogas. Financeiramente. Eram pessoas, o próprio texto de Atos 17 revela isso. E agora, quando Paulo, ele acaba, essas pessoas se convertem
convertem a Cristo através da pregação de Paulo, como você falou, muitos ficam preocupados em relação a isso e começam a perseguir, inclusive a inventar mentiras contra Paulo, contra os cristãos, dizendo que eles estão anunciando como se estivessem cultivando uma insubordinação a César, e por conta disso eles passam a ser perseguidos. A gente percebe que o próprio Jason teve a sua casa invadida, foi preso juntamente com outros irmãos. Eles estavam procurando Paulo, né? Estavam procurando Paulo. Não encontraram e levaram o Jason, né? Justamente, ele paga a fiança, é solto e nem aconteceu o devido processo legal, ele não foi julgado por nada. Em essência, existia uma ameaça política iminente, né? Porque se Roma entendesse que era uma revolta generalizada ali na colônia, né? Certamente eles poderiam mandar, né, o exército ali, uma guarnição do exército para aniquilar aquele... Né? Porque, na verdade, eles não queriam, em hipótese nenhuma, correr nenhum tipo de ameaça, né? Com certeza, né? E essa jovem igreja, ela passa a ser perseguida por conta disso. Perfeito. E não somente isso, quando a gente lê a primeira epístola aos Tessalonicenses, a gente vai perceber que eles a conversão deles era tão notória que eles abandonaram a idolatria que eles viviam, né? Porque nós estamos falando de Tessalônica, irmãos. Só para a gente contextualizar um pouco melhor, dentro dessa questão da perseguição, eu acho que é difícil a gente falar da perseguição sem a gente poder entender um pouco melhor o que era Tessalônica, né? Okay. Porque parece que falta alguma coisa na realidade, né? Mas o que era Tessalônica, Navarro? Tessalônica era uma cidade do norte da Grécia, ela de grande proeminência, né? Ela era tão grande que tinha aproximadamente 200 mil habitantes, né? E ela era como se fosse uma capital ali da região, né? Da Macedônia, né? Da Macedônia, né? Ela tinha, inclusive, aquela via Ignácia, né? Que era uma via que saía lá de Roma, né? Usada praticamente para fins militares, né? Sim. Que percorria toda aquela região até chegar na Grécia. Então, ela era estrategicamente muito importante para Roma. E até também, o Oriente, né? E até mais longe. E até o Oriente, quer dizer, era uma passagem em direção ao Oriente, né? Sim, com certeza. E ela tinha também o Monte Olimpo, né? Até para a gente ter uma dimensão, esses dias eu estava vendo uma reportagem do Japão, né? E tem o Monte Fuji, né? Sim. Ele é tão proeminente ali também, né? Que praticamente ele é visível de vários locais, né? Uhum. E eles se valiam, lá no caso da Tessalônica, desse monte, para enaltecer a questão da mitologia grega, né? Da idolatria e tudo mais, que ele era visível a todos os habitantes da cidade, né? Então, isso tudo colaborava, né? E tem um detalhe importante também, Cadu, que a gente não pode esquecer, né? Essa região, ela recebeu muitos judeus provenientes da diáspora. Sim, exatamente. Só para poder situar, a diáspora é a dispersão dos judeus, né? Então, durante o período, a gente pode falar, desde o período em que aconteceu aquele cativeiro assírio, babilônio, medo-persa, grego e até a chegada dos romanos, né? Os judeus espalhados, a diáspora é quando os judeus foram espalhados durante todo esse período pelo mundo todo, mundo né? Afora, né? Isso, e nesse contexto todo, isso o que justifica a questão de uma sinagoga na cidade de Tessalônica. Parece né? que eles tinham um padrão mínimo, né, para consolidar uma sinagoga, né? Sim. Um número mínimo, né, de pessoas proeminentes, judeus, né? Proeminentes para poder consolidar essa sinagoga ali, né? Exatamente. Para ser chamada como tal, né? Essa reunião. Isso né? mesmo. E dentro desse contexto, a gente deve falar que a cidade de Tessalônica, que era a capital da Macedônia, ela era tida como fosse um importante centro administrativo do Império Romano naquela região. Tinha né? até, parece, uma moeda, né, que ela era tão desenvolvida que eles cunhavam próprias moedas, né? E justamente, a partir do ano 168 a.C., isso já acontecia, né? Inclusive em descobertas arqueológicas, quem vai hoje, por exemplo, um destino bem legal para você e conhecer a cidade de Salonique, né, para alguns, ou Tessalônica. Ela existe hoje ainda, viu, irmãos? Você não sabe para onde ir nas suas próximas férias, viu, Couto? Vai para a Grécia. Ela fica na Grécia, viu? Turismo IBC. Turismo IBC, hein? Sem apagão. Sem apagão. Então dá para você ir lá para você poder conhecer essa importante cidade que era a cidade de Tessalônica. No meio da cidade de Tessalônica tem um sítio arqueológico
aberto, a céu aberto lá. Dá para você ter na internet, a gente encontra várias imagens desse tipo. Acho que nós temos imagens também, né? Olha Temos. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo vai conseguir visualizar, mas nós temos imagem de alguns sítios arqueológicos, né? Bem no meio, bem no centro da cidade, né? Próximo à região do Porto, né? Bem legal. E tinha umas outras características importantes também nessa região, particularmente Tessalônica, né? Ela era portuária, né? Sim, aqui tem duas imagens lindas do porto Olha só de Tessalônica. Como será que era na época de Paulo isso aqui, né? Já pensou? Muito legal. Ela tinha grande mistura entre judeus e gentios, né? Dado Sim. que já foi colocado, né? Ela sofria a influência do Império Romano, dado que ela era uma colônia. E tinha uma marca, né, religiosa, vamos dizer assim, que ela tinha grande idolatria, né? Pelo fato do próprio entendimento da Grécia, né, dos Sim, gregos em relação exato. às divindades, né? E, consequentemente, uma perseguição, né? Por tabela, uma perseguição já aos judeus, né? Já os E judeus. agora, com essas boas novas que Paulo trouxe, Isso, aos cristãos agora, exatamente, complicou né? ainda mais o meio de campo. ali, Quando né? nós estudamos a Epístola aos Efésios, nós falamos sobre a Diana dos Efésios, né? Perfeito. Então, que até inspirou a criação da Mulher Maravilha, né? Hoje a gente escuta aí os filmes, os lançamentos que vão ter, por exemplo, vai ter um determinado filme de super-heróis aí, onde vai aparecer, quem sabe, um tal de Hércules, né? Hércules, quem que ele é na mitologia grega? Ele é filho de Zeus, né? Zeus, e os deuses antigos para os gregos viviam no Monte Olimpo, né? E quem morava em Tessalônica conseguia enxergar o Monte Olimpo. Exatamente. Então é bem legal tudo isso. Passava a ser uma referência, né? Exato. Ao vivo e em cores ali Isso, porque lá era da religiosidade deles, né? Justamente não era só um importante centro administrativo, político, econômico daquela região, né? Mas também era um centro, um lugar, uma cidade extremamente politeísta, que quando Paulo chega para anunciar quem é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, etc., vai dar um nó na cabeça de muita gente ali, né? Quando ele vai falar tudo isso. É uma confrontação de valores, né? Sim, e nesse contexto, conhecendo esse contexto histórico todo que nós estamos passando aqui agora, a gente passa a entender por que eles são perseguidos. Não apenas por causa da inveja dos judeus, mas porque a época, né, como todo mundo do império era obrigado a queimar incenso ao imperador, quando você para de fazer isso, a frequentar as antigas festas, os bacanais, as orgias, porque a cultura grega, ou helenização como era tratada, tudo estava extremamente relacionado à questão da própria idolatria. Então, quando você para com essas práticas, você passa a ser visto com outros olhos, né? Exatamente. O que seja também uma grande perseguição. Até como oposição, né? Sim, porque Paulo Era vai... um grande desacato, na verdade, Aqui, né? exatamente, Paulo vai deixar aqui em 1 Tessalonicenses 2,18, ele deixa claro que Satanás nos provocou impedimentos. Ou seja, toda vez que alguém se propõe a fazer algo no nome do Senhor, é claro que vão haver oposições. Oposições não apenas de pessoas, mas oposições de demônios, né? Ações do mal contra a palavra de Deus. Agora, essa jovem epístola, como nós falamos, a primeira epístola é escrita entre o ano 50 a 51 a.C. Agora, e a segunda, ela vai ser escrita por volta de 6 meses depois. 6 meses, né? Uma sequência da outra, né, praticamente. Justamente. Até uma curiosidade, né? Porque Paulo, ele sai da cidade de Tessalônica. Na verdade, ele é convidado a sair, né? Ele não pode ficar lá. Ele sai na calada da noite, né? Vai para Bereia, onde ele vai iniciar todo o processo que ele fez em Tessalônica, da mesma forma, né? E até abrindo parênteses aqui, os cristãos em Bereia, eles tinham uma característica importante, né? Que eles confrontavam muito aquilo que era o discurso com a realidade da palavra, né? E justamente, eles conferiam as escrituras, né? Nós temos que ser escrituras, bereanos, né? A gente até tem esse ditado popular. Agora, dentro dessa questão aí, nós estamos falando sobre, tem esse delay de 6 meses, Paulo, ele vai, a jovem igreja, os missionários chamariam, tem um termo que eles utilizam na missiologia, quando eles vão se referir ao fato de você ir para fazer missões num local onde não existe igreja. Eles chamam de criar uma igreja, se não estiver enganado, acho que é igrejas autóctones. Os irmãos que, quem sabe, são dessa parte aí, que conhecem um pouco mais, até pode fazer comentário aí depois, abaixo aí do vídeo. Tá? Mas ele funda essa igreja, só que ele não abandona.
ele vai desenvolver o pastoreio. E nessas duas epístolas aqui nós vamos perceber como Paulo vai pastorear essa jovem igreja, né? Porque uma característica importante, embora ainda não existisse o Instituto Universal Brasileiro, né? E quem souber o que é isso vai revelar a idade, né? Vai revelar a idade, porque o Instituto Universal Brasileiro, ele foi o pioneiro do EAD, do ensino à distância. Então, eu, pelo menos, cheguei a fazer curso por correspondência, né? E Paulo vai ministrar o discipulado e a questão do acompanhamento através das correspondências, das cartas dele. Das cartas, né? Exato. As cartas eram instrumentos super importantes, né? Fundamentais no processo de comunicação da época, né? Isso, e aliado à questão de todos, e aliado à própria questão que nós falamos agora há pouco, por exemplo, se você citou a via Ignácia, né? Como quando o pessoal dizia que todos os caminhos iam a Roma, eles estavam cobertos de razão, porque Roma, ela criou estradas que ligavam todo o antigo império à própria capital. Então, além das próprias cartas, as estradas, né, que tinham uma certa segurança ainda que mínima para poder chegar ao seu destino, né? Isso facilitava para que isso chegasse de uma forma um pouco mais rápida, né? E Paulo vai escrever nessa jovem igreja... Rápida e segura, de certa maneira. Rápida e segura, de certa maneira, né? Ele vai começar, ele vai abordar diversos temas nessas duas epístolas. Só que uma das primeiras que ele vai abordar, Navarro, e eu queria verificar com você também, é o que está aqui no capítulo 1 da primeira epístola aos Tessalonicenses, onde ele vai falar o seguinte, ele vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, falando por aquela igreja ser uma igreja saudável. E ele dá algumas características de uma igreja que efetivamente é saudável. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ele diz que uma igreja saudável, ela tem 3 marcas, né? Aí ele deixa claro aí quais são as marcas que a igreja tem. Quais são aí, Navarro? 1:3. 1:3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quais são as 3 características de uma igreja que é uma igreja abençoadíssima e é uma igreja que está seguindo a palavra. Ela é uma igreja que ela preserva a fé, o amor e a esperança. Perfeito. Né? Ou seja, é uma igreja que continua ali vivendo realmente pela fé, na dependência de Deus, em amor, né? Um amor que não apenas é praticado em relação a Deus, mas também aos irmãos. E ela cultiva ainda a esperança, né? Ou seja, a esperança do quê? Da vinda do Senhor, da manifestação de Cristo nos ares. Na verdade, nada é por acaso, né? Ela tem um fundamento, né, Cadu? Ela cresce e enfrenta todos os desafios mediante esse fundamento, né? Com certeza. Se fosse uma empresa, né, a gente diria que ela tem a missão e tem a visão, né? Uhum. E de certa maneira que a missão, né, tá caracterizada aqui nesse versículo 3 aqui do capítulo 1, né? Exatamente. Ela vai se tornar, quando a gente começa a ler a primeira epístola, e eu recomendo que quem tiver a oportunidade de estar nos acompanhando, leia a primeira e segunda epístola de uma única vez. Você vai gastar menos de meia hora para ler as duas. Leia e depois você vai anotando aquilo que você achar de relevante, porque você vai perceber que Paulo está escrevendo e é tudo tão claro o que ele fala que não precisa nem fazer nenhum tipo de curso teológico para entender. Mas ele deixa claro a preocupação que ele tem e o testemunho que essa igreja... Uma das questões que ele vai mais destacar, na realidade aqui, qual que é? É o testemunho que essa igreja tem. Porque essa igreja vai se tornar, ela por preservar, né, por ser uma igreja saudável e ter essas características aqui que nós mencionamos, ela vai se tornar uma igreja referência para toda a Macedônia. Ela vai ser um parâmetro, na verdade, né? Justamente. Aqui no versículo 7 e 8, ele deixa isso muito claro. Ele fala, dessa forma... Ele fala, versículo 6, voltando, de fato vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, veja, eles enfrentavam uma forte perseguição, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Veja, uma alegria que não é uma alegria pelas circunstâncias que eles estão vivenciando. Mas é um parâmetro, né? Mas é um parâmetro. Você vê que interessante aqui, a tradução que eu tenho aqui, ele fala, de sorte que vos tornastes
modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Exatamente. Modelo, né? Modelo. Modelo, padrão. Modelo é um Aqui, parâmetro. Né? aqui fala padrão, exatamente, está no versículo 7, né? Aí no versículo 8 ele continua: porquanto a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares. E você percebe que o testemunho deles, ela vai se tornar uma igreja modelo para todas as igrejas da Macedônia. E Paulo vai destacar aqui ainda, Navarro, versículo 9 aí, que eles têm uma característica extremamente especial, porque eles se converteram. O que diz aí, Navarro? Eles deixaram os ídolos, né, e converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Exatamente. Quer dizer, eles deixaram de lado a idolatria, né? Exatamente. Isso é o que eles fazem, né? É o que eles se convertem, se tornam o modelo dos fiéis e a partir daí vão viver de acordo com isso, né? Aqui, me permita acrescentar um detalhe que é importante, a questão do testemunho, né? A nossa vida, mesmo que a gente não profere palavras necessariamente, as pessoas que olham para a nossa vida devem enxergar um testemunho verdadeiro de transformação, né? Isso vai influenciar, né, essas outras pessoas na direção do Evangelho, né? Isso mesmo. Não é só por palavras, né, mas pelas atitudes. Então, no ambiente de trabalho, no clube que nós frequentamos, na nossa vizinhança. Então, é o nosso testemunho, né, Cadu? Com certeza. No trânsito, é tão difícil. No trânsito, né? Hoje em dia é Agostinho de Hipona, ele tinha uma frase que ele é atribuída que diz assim, né? Que ele falou: pregue, se necessário, use palavras. Então, é necessário um testemunho vivo e verdadeiro. Vou até recuando um pouquinho no tempo, quando a gente vai falar sobre uma das estratégias de evangelismo, a gente vai abordar isso na aula de domingo. Por isso que eu falo que você tem que assistir o podcast. Não percam e também a aula. Não percam a aula, hein? Tá incrível. É a tática do evangelismo pessoal. Para você ter na realidade, eu posso dizer assim, uma efetividade no evangelismo pessoal, ou seja, anunciar Cristo, né, aquela pesca de anzol, né, um por um, no tete a tete, você tem que ter um testemunho vivo e verdadeiro. Né? Eu acho que é por isso que Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, se não estiver enganado, ele fala: mas o fruto do Espírito é fé. E quando a gente pega a fé ali, fé é sinônimo de fidelidade. Fé é sinônimo de você viver aquilo que você fala. É você você incorporar isso de uma tal forma que falar de Cristo, de fazer aquilo que é o correto, não é algo que é forçado, é algo espontâneo. Não é uma teoria, né? Tem que acontecer na prática. Exatamente, né? Tem que ser uma boa. A gente tem que aprender a termos boas ortopraxias, quer dizer, saber palavra bonitinha para dizer exatamente o seguinte: você tem que saber aplicar a própria doutrina que você professa à sua vida. Se a sua doutrina é boa, Navarro, ela vai transformar realmente a sua vida. Agora, se você realmente não está sendo transformado, né, e eu falo de forma genérica, se a pessoa não está sendo transformada, isso é sinal de que a doutrina que ela supostamente diz que acredita ela não é verdadeira, ou de fato não está sendo aplicada na vida da pessoa. Né? Você sabe que eu atuo um pouco na área de marketing, né? E marketing, uma das coisas efetivas do marketing é a chamada prova social, né? Então, é importante porque acaba sendo um parâmetro, né? Ela convence mais do que uma propaganda, que qualquer outra coisa, né? A prova social. Porque no direito também, né? Isso é super importante, né? O testemunho, com certeza, as evidências concretas, né? Quer dizer, a prática, né? É a prática, né? É a prática. E nós, como cristãos, hoje nós somos ensinados, né? As pessoas estavam conversando com alguém ontem acerca dessa questão, Naval, que todo mundo hoje procura os coaches, procuram outras pessoas, eles querem ser treinados para que eles tenham uma performance muito melhor do que aquilo que eles realmente são. Ou seja, eles querem um auxílio para criar um personagem que na verdade não é ele, não é a pessoa. Um avatar, né? Um avatar, boa colocação. E na realidade, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não dá uma valoração à questão da performance. Ela valoriza o caráter, o ser antes do ter, né?
Então, é um cuidado que nós temos que cultivar na nossa vida, que é procurarmos todos os dias. É por isso que é importante a questão da aplicação da palavra bíblica, a exposição dela, porque ela vai sempre nos confrontar. Né? Vai ter um dia que você vai ler a Bíblia e você percebe que você está um pouco mais torto e daí você vai sentir vontade de arrancar aquela página da Bíblia, e se você sentir isso, não se sinta mal por isso, porque você está sendo confrontado com o poder transformador do Evangelho, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo deixa bastante claro isso no capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Então, se nós queremos realmente sermos um modelo, um padrão, como a igreja de Tessalônica assim o era, nós temos que aprender o quê? A voltarmos a essas origens, a cultivarmos o que é essa fé, essa esperança e esse amor, mostrando que nós realmente, não mostrando no sentido de querer, eu vou exibir isso, mas vivendo de uma forma tão prática de que nós realmente temos uma boa saúde espiritual. Resgatar valores, né? Resgatar e praticar valores. Né? Você tocou uma questão que está relacionada ao que a gente está tratando aqui, e a gente já falou isso logo no início, que é justamente a questão do novo, né? As pessoas querem coisas novas, não é? Até o Couto está aqui com a gente hoje. Isso é muito normal, as pessoas têm uma ânsia pelo novo, eu quero novo, eu quero diferente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas na verdade nós já temos o que nos basta, que é a palavra, e essa palavra ela é viva, eficaz, né? Inclusive aqui existe uma palavra que é usada aqui em 1 Tessalonicenses que fala sobre que a fé ela é operosa. Então essa fé ela é operosa porque ela vai transformar-nos a imagem de Deus em Cristo Jesus. Então, por conta disso, a gente tem que seguir esse caminho que Paulo traça aqui. É claro que, voltando agora para o texto que nós estamos tratando, o seguir essa palavra, ser o modelo, vai gerar uma perseguição, uma oposição. E essa oposição não é uma simples oposição humana, né? Atos 17 revela que os judeus ficaram o quê? Com inveja, com raiva do sucesso da pregação de Paulo. Mas Paulo deixa claro aqui que esse levante não foi apenas algo humano, foi algo também, foi um levante do próprio diabo. Sim, com certeza. Porque as pessoas, o diabo, eu creio, né, que uma das estratégias dele é levar as pessoas a uma certa comodidade, né? Hoje se fala muito na tal da zona de conforto, né? Então, se a pessoa estiver dentro daquela caixinha, está tudo bem, ela não se sente ameaçada. Toda vez que tem algo assim que confronta esse valor, esse status, né, ela vai criar, pelo menos, uma oposição, né? Aqui você colocou os judeus pela palavra, os gregos pela ameaça, talvez, da idolatria e até econômica, ou até da própria invasão, né, de Roma aí na colônia, quer dizer, de certa maneira, a pregação de Paulo trouxe grandes ameaças ali, né? Ou de uma forma ou de outra, né? Justamente. Inclusive, dentro do que nós estamos falando aqui, quando a gente parte para o capítulo de número 2, a gente vai para o capítulo 2 aqui no versículo de número 13 e 14, né? Paulo deixa bastante claro isso daí, né? Sobre essa oposição. Ele diz assim, a 1 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. Lê para a gente aí, Navarro. Pois não. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Veja só, aqui, né, é interessante porque Paulo, ele fala sobre essa perseguição que eles estão sofrendo, mas Navarro, ele também deixa bastante claro que essa igreja está seguindo o mesmo modelo da igreja de Jerusalém, porque os cristãos de Jerusalém também foram perseguidos. A gente volta em Atos, né? E muito perseguidos. A gente vai perceber que eles também foram perseguidos, e Paulo está deixando isso de forma bastante clara. E um outro traço que a gente pode abordar aqui ainda, dentro da Epístola aos Tessalonicenses, né? Além dessa preocupação que Paulo está tendo em relação a essa igreja que está sendo perseguida, é justamente o fato de Paulo falar do desejo de Paulo de querer vê-los em breve, né? Paulo queria vê-los. Paulo diz assim, tem um versículo aqui que eu não me recordo,
é onde que está escrito aqui nessa epístola, mas ele fala assim, olha, eu queria tanto estar com vocês, mas eu estou longe de vocês, mas perto do coração de vocês. É interessante, né? Acho que é no capítulo 2, aqui de 1 a 3. Deixa eu só olhar aqui. Aqui ele fala sobre a perseguição que ele teve, né? No capítulo 2, do 1 ao 3, ele fala sobre a perseguição que ele sofreu lá em 13, Tessalônica. deixa eu ver, mais precisamente o 13. O 13 e 14 nós lemos, mas se eu não estiver enganado é que depende da versão que a gente está... não é o 18. Esse versículo, eu até li, estava lendo ele mas ontem. ele demonstrou, né, esse desejo, né? Sim. Isso, na verdade, né, Cadu, veja o quanto Paulo era responsável em relação a essa construção do novo, né? No novo no sentido assim das boas novas do Evangelho. Que ele não só plantava as igrejas, mas ele acompanhava o crescimento e se importava com a saudabilidade, né, dessas igrejas que tinham sido plantadas ali. Tanto é que ele não foi, mas ele mandou o preposto, né, que a gente fala em direito, isso, né? o preposto, O né? preposto, O representante o dele. representante dele e que levou boas notícias, né? Sim. Notícias que até fizeram com que ele reforçasse esse sentimento, né? Sim. Em relação aos Tessalonicenses, né? Paulo, o Paulo, estou me adiantando, Navarro. Opa, então deixa para aula. Assistam a aula que vocês vão entender o que eu estou falando. Veja só, Navarro, você levantou uma questão importante. Quem é mais importante? Ou o que é mais importante? Primeiro é mais importante aquele que evangeliza ou aquele que discipula? Segundo, é mais importante a evangelização ou o discipulado? Nos ajuda aí, Navarro, em relação a essa questão aí. Olha, as duas coisas são muito importantes, né? Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento? Deus. É Deus, né? Então, uma coisa complementa a outra, na verdade, né? Dizer que uma é mais importante que a outra, talvez fosse uma precipitação, na verdade, né? É um conjunto de atitudes, de procedimentos que vão resultar na efetividade, né, na eficácia do Evangelho de Cristo, né? Então, um traz a boa nova, o outro cuida, e aí essa localidade, nessa igreja, vamos dizer assim, ela começa a dar frutos, começa a ser modelo, conforme já foi mencionado aqui, para outras localidades, e assim que é a dinâmica do Evangelho, né? Isso mesmo, Navarro. É interessante o que nós estamos falando, porque às vezes existe um debate muito grande, porque existe aqueles que estão, quem sabe, no trabalho, todos os dias levando o evangelho, né? Evangelizando, podem achar que, não, puxa, de mais pessoas têm que estar aqui, e eu entendo totalmente que isso é necessário. Mais pessoas têm que estar realmente envolvidas com o evangelismo e missões, assim como também devem estar envolvidas com a parte do discipulado e acompanhamento. Eu li uma revista, teve um movimento das Assembleias de Deus no começo da década de 90, chamada Década da Colheita, onde eles queriam, eles tinham uma meta de até chegar aos anos 2000, ter um número X de pessoas convertidas, alcançadas pela palavra, chama-se a Década da Colheita. Nessa época, eles fizeram uma pesquisa para poder saber qual era o número de cristãos que realmente ficava na igreja durante determinado período. E eles tiveram um número, ficaram extremamente assustados à época, porque eles viam que de cada, por exemplo, 100, vamos assim, de cada 10 pessoas que se convertiam, apenas 2 ou 3 permaneceu na igreja depois de mais ou menos 2 ou 3 anos. Isso eu estou falando para mostrar a importância do discipulado. Porque não basta apenas trazer, você tem que trazer, tem que evangelizar, tem que anunciar, porque isso é uma ordenança e todos têm que fazer. Tem que nutrir também. Só que você tem que nutrir. É importante esse acompanhamento na caminhada, porque quando a gente lê as epístolas, né, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve essas epístolas aqui, ele está fazendo o quê? Nutrindo essa jovem igreja e fortalecendo-os para que, discipulando-os, orientando-os em relação ao caminho. Por quê? Porque eles têm inúmeras dúvidas, né? E nós vamos abordar já uma delas, que é a questão da vinda do Senhor. Correto. E outra, porque existem muitos falsos ensinamentos, que mesmo que muitas dúvidas em relação à questão as antigas práticas que eles possuíam e a nova vida cristã. E a gente vai perceber bem isso quando a gente começa a ler os capítulos de número 5, principalmente da primeira epístola aos Tessalonicenses, e o capítulo 2 da segunda epístola aos 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, que eles têm muitas dúvidas em relação à questão da
nova vida, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como devo me portar. E Paulo vai orientá-los acerca dessa questão. Eles até cometeram alguns deslizes, na verdade. Né? Isso mesmo. E dentro desse cenário todo, esse papel do discipulado é muito importante. Tanto o evangelismo quanto o discipulado é algo... são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas de uma tal forma que não pode apenas fazer uma das duas coisas, né? Acho que a natureza ensina muito, né? Um vem, planta, o outro vai, ele cuida, né? Às vezes tem que até aparar, né? Algumas folhinhas, não é assim? Sim. Ou colocar algum fertilizante ali, quer dizer, então ele está nutrindo e lá na frente isso vai dar um fruto, né? Com certeza, né? Com certeza. E tem que ser um fruto saboroso, né? Tem que ser um fruto bom. Para dar um fruto bom tem que ser bem cultivado. E colhido no momento certo, né? Com certeza, com certeza. Se for verde, amarra a boca, né? Se for muito maduro, tá estragado, né? Com certeza. Tem o tempo certo para tudo até acontecer. Para tirar, né? Até eu gosto muito de ir na feira, viu, irmãos? E o que eu percebo, se eu percebo Mas que você vai para comprar fruta ou para comer pastel? Porque você gosta de pastel também. Eu faço os dois. Eu também gosto do pastel eu da faço feira os do dois. sábado. Eu faço os dois. E o caldo de cana. E o caldo de cana. Eu faço os dois. Agora, o que eu percebo? Você não pode tirar, por exemplo, se você pegar uma fruta que ela está extremamente verde, aquela fruta que estiver extremamente verde, ela não vai amadurecer, ela vai estragar, mas não amadurece. Exatamente. Porque tem um momento próprio de você poder tirar. Porque ela dependia ainda de nutrição, né? Sim. Está ligada àquela planta, né? Exatamente. Foi colhida de uma maneira precipitada. Né? Justamente. Então, esses dois ministérios, eles são complementares, tanto a parte do evangelismo e missões, né? E a gente vai abordar isso um pouco melhor na aula, quanto também a parte de discipulado. Os dois estão juntos, os dois são extremamente relevantes. Agora, avançando um pouco mais na nossa aula, Navarro, Paulo, quando ele está escrevendo essa epístola, ele é um pastor, né? E o capítulo 2 da primeira epístola, ele começa a abordar a conduta que ele teve entre os próprios judeus, né? A gente vai perceber que ele vai falar que ele diz assim, ó, durante todo o período em que eu estive com vocês, eu sempre trabalhei para o meu próprio sustento, embora eu, como era itinerante e estava vos anunciando o evangelho, podia exigir o salário, mas eu me portei de uma forma correta no meio de vocês, sendo um exemplo. Eu sou o exemplo, Timóteo e Silvano aqui, que na verdade é um outro nome de Silas, né? Também foi um exemplo, e vocês têm que aprender com esse bom exemplo, porque já estavam surgindo naquela época pessoas que estavam querendo se aproveitar da fé cristã. Os coaches da época. Os coaches da época. Bem como... Perdoe os coaches. Sim, não temos nada contra os coaches. Irmão. Nada contra. E também existiam algumas pessoas que estavam falando mal de Paulo. Exatamente. Então Paulo está defendendo, na verdade, o seu apostolado, dizendo que ele fala assim, olha, eu como uma mãe e como um pai eu cuidei de vocês. E dei o carinho e aquilo que era necessário para que vocês pudessem crescer. Embora ele pudesse até, de certa maneira, se beneficiar, né? Porque ele estava levando, né? Na verdade, agora falando de uma maneira diferente, né? Era uma prática, né? Que esses filósofos e tal fossem remunerados, né? Sim. E ele não quis cair na mesma condição, ele não quis ser um peso para aquela igreja, né? Exato. Acho que em parte porque ela era uma nova igreja, muito embora, já foi citado aqui que pessoas da alta sociedade financiaram também, né? Sim. Entre aspas, essas missões aí, vamos dizer Com assim. certeza. Né? Mas ele não queria ser um peso, ele queria ser um pai, porque ele queria levar o sustento, não sendo um peso economicamente falando, mas também levando uma palavra de qualidade, né? Uma palavra que pudesse realmente transformar a vida deles, né? Com certeza, né? E acompanhando, né? E acompanhando. É muito importante. Porque não adianta simplesmente colocar a pessoa no mundo, né? Justamente. Né? O pai, o verdadeiro pai, às vezes um padrasto é mais pai do que aquele que gerou, né? A gente fala de pai socioafetivo, né? Então pai, faz muito mais sentido a questão do vínculo afetivo entre pai e filho do que o vínculo sanguíneo. Do que aquele que simplesmente coloca no mundo. Né? Você sabe, Navarro, que no direito a gente tem eu aprendi numa aula isso, e eu guardei até hoje, já faz um bom tempo, hein? Faz muitos anos já. Não vamos diz assim, nessa história, senão... diz assim, ó, que o vínculo afetivo se sobrepõe à consanguinidade. O que significa isso? Que o vínculo desenvolvido pelo amor, ele é muito mais forte que o vínculo de sangue. Fato por exemplo, só para a gente abrir um parênteses que a gente está falando aqui, se alguém registra uma criança que mesmo não é o filho dele de fato,
Ele tem consciência, ele registra. E ele tem um vínculo com essa criança, cresce. E no futuro, por algum motivo, ele querer cancelar esse registro, ele não pode? Por conta desse vínculo afetivo, né? E Paulo, e voltando para o que nós estamos falando, eu falei isso porque o vínculo de amor que Paulo tem em relação a essa igreja é tão grande que ele mesmo fala aqui no capítulo 2, versículo 9, que ele fala assim, olha, irmãos, eu me lembro de vocês constantemente, e ele fala que o trabalho que ele desenvolveu como pastor em relação àquela igreja, e o nascimento e o acompanhamento foi extenuante. Aqui na versão King James, diz assim que ele se dedicou de forma... Ele atuou de forma dedicada e extenuante, como de dia e de noite, trabalhando para não vivermos à custa de ninguém, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Isso quer dizer, foi um trabalho com afinco, com muito desejo. Eu não sei se todos os irmãos, Cadu, conhecem qual era o trabalho secular do Paulo. Né? Isso, convém falar, Navarro. Então, Paulo ele era, vamos dizer assim, eu creio que ele confeccionava tendas e também consertava tendas, né? Vamos ponderar porque nessas jornadas aí de deslocamento das pessoas, a tenda era um instrumento muito importante, né? De proteção. Certeza. Então, existia um mercado voltado para esse tipo de produto. Com certeza. Naquela época não era como hoje, né? Que não, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, então o que eu vou fazer? Eu pego o avião daqui a pouco, em 1h30, 1h, eu estou no Rio, menos, né? 40 minutos. 40 minutos estou lá, né? Muito pelo contrário. Naquela época você tinha que andar e andar muito, então você tinha que parar no meio do caminho para poder, ou para uma estalagem, ou montar uma tenda, para poder se proteger Uma jornada de 400 quilômetros, né? Daqui no Rio. Exato. Quantas paradas tinham que ser feitas, né? Então a tenda era o abrigo que eles tinham, né? Então ele se prestava a fazer esse tipo de serviço. Com certeza. Dentro disso daí, nós percebemos que Paulo, fazendo o acompanhamento dessa igreja, exercendo o pastorado, ele vai enviar, no capítulo 3, ele não chegou ainda em Corinto, da onde que ele vai escrever essa carta, mas ele está em Atenas, e de Atenas ele manda Timóteo para saber como que está a igreja, tão preocupado que ele estava com essa igreja, né? Aí daqui a pouco o Timóteo vai voltar, né, para poder contar as boas novas. E quando o Timóteo volta, né, ele percebe que essa igreja tem muitas preocupações. Quais eram? Essa jovem igreja, veja só, tem 3 semanas, Paulo inicia o trabalho, ele orienta aquela igreja, ela cresce de uma forma saudável, né, conforme nós falamos, uma igreja rápida, né? rápida e uma igreja atuante, viva, que se torna um padrão para muitas outras. Em 3 semanas, hein? Como é que eu queria saber o segredo de Paulo aí, né? Mas veja só, nesse cenário, essa igreja tem muitas... Tudo é pelo Espírito, né? A pregação de Pedro também não foi surpreendente, né? Em Atos 2, né? Foi tremenda. 3.000, 5.000 convertidos, né? Uma pessoa que não tinha eloquência nenhuma, né? Com certeza. Um pescador que carecia de uma formação e tudo mais. Exato. Que é a ação do Espírito Santo na vida, né? Agora, dentro disso daí, Navarro, o que acaba acontecendo aqui é quando o Timóteo retorna, a igreja está essa igreja está cheia do quê? De dúvidas. Isso. Quais são essas dúvidas e essa preocupação que essa igreja tem? Olha, uma delas é a seguinte, né? Que eles tinham assim uma dúvida muito grande em relação primeiro, né? Aqueles que tinham aceitado a Cristo, que já tinham morrido, né? Eles iam perder o privilégio, né? Vamos dizer assim, as bênçãos, né? A graça de ter essa vida eterna. Então, existia essa dúvida. Também, outros pensavam que o dia do Senhor estava tão breve, né? Que não valia a pena mais eles trabalharem, né? Tinha uma galera, irmãos, que deixou de trabalhar naquela... A gente acha que tem gente preguiçosa que quer, às vezes, viver do evangelho só hoje, mas já existia naquela época lá. Tem os Bolsa Família da vida. E cuidado com os Bolsa Família, né? Então, e também muita dúvida, né? Na verdade, em relação à efetividade, né? A expectativa do dia da vinda de Cristo. Exato. Né? Então, acho que tudo girava em torno disso aí, né? Sim. Tem até essa manchete aí que ela é bem oportuna. Tem uma manchete, né? Que eu quero que vocês assistam a aula. O fim vem. Multidões largam tudo para esperar a volta de Cristo. Olha só. Então, quer dizer, eu abandono a minha vida secular, né? Achando que aquilo vai acontecer dentro em breve e, na verdade, não é bem isso, né? E para eu continuar sobrevivendo, eu vou depender da benevolência aí, daquelas pessoas mais abastadas e tudo mais. Sim. Então, trouxe assim um certo desarranjo social, né? Uhum. Então, era necessário corrigir isso, né?
Com certeza. Então, dentro desse contexto aqui, a igreja tem preocupações bem sérias em relação à vinda de Cristo, né? Inclusive, Paulo ele começa o capítulo 4 orientando a eles a que eles tenham cuidado em relação às imoralidades sexuais, né? Porque a gente está falando que a sociedade greco-romana não era uma sociedade muito melhor que a nossa aqui hoje, não, viu? Bem pernicioso. Era muito pior ainda. Então ele orienta quanto a essa questão sexual e ele fala, né, que ele vai explicar, ele vai esclarecer algumas questões. A gente não vai explicar aqui essas questões de escatologia e outras coisas do tipo, mas ele vai alertar aqui acerca da vinda de Cristo, que quando o Senhor se manifestar, aqueles que estiverem mortos, eles vão ao encontro de Cristo nos ares. Né? E depois eles serão ressuscitados, e depois nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E ele dá no capítulo 4, do versículo 13 a 18, alguns esclarecimentos. No capítulo 5, ele vai explicar que essa segunda vinda aí, na verdade, que os crentes devem saber, né? Inclusive Navarro, que eles tinham uma preocupação que seria na época deles, né? Exatamente. Eles achavam que ia ser nos dias deles. Exatamente. Eles achavam que seria muito rápido, né? Justamente. Paulo fala que essa vinda aí, ele até diz no capítulo 5, versículo 1, caro irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, porque ele fala sobre que a manifestação de Cristo vai vir e vai acontecer tudo isso de uma forma muito rápida, né? Vai virar no momento em que ninguém aguarda. Agora, quando nós partimos no capítulo 5, você tem que assistir a aula para poder, porque nós vamos abordar um pouco melhor acerca das recomendações de Paulo na própria aula. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, ele vai voltar a tratar esses assuntos, porque os crentes continuam com muitas dúvidas, porque, como nós falamos agora há pouco, Navarro, eles esperavam que fosse quando a vinda do Senhor? No ano 2000? E eu faço alusão ao que aconteceu na virada do milênio, né? Nossa, foi uma loucura, né? O bug do milênio, tantas coisas que foram citadas aí, tantas pseudo-ameaças, né? Enfim, tantas profecias que não se cumpriram, né? Filmes que foram feitos baseados nisso, né? Com certeza. Porque a palavra fala que ele virá como um ladrão, né? O ladrão não avisa quando ele vem, né? Se ele avisasse quando ele vem... seria fácil, né? E ele não ia conseguir nada, né? Mas como ele nos pega de surpresa, né? Aí ele se apropria de bens que são nossos, né? E a gente fica lamentando. Quanto à vinda de Cristo, né? Naturalmente ele não... Nem ele sabe, a palavra fala aqui, só o Pai sabe, né? Exatamente. Aí a gente não vai entrar nesse mérito aí, mas realmente, então o que acaba ocorrendo é que essa jovem igreja, digamos assim, ela tem muitas preocupações. E Paulo vai esclarecer na segunda epístola, ele vai dar continuidade aos assuntos tratados na primeira, né? Primeiro vai falar, nós vamos perceber que a perseguição que eles estão enfrentando não diminuiu, né? Na verdade, lá na segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, ele diz isso versículo 4 a 7, ele deixa isso de maneira bastante clara. Até aumentou, assim, né, Cadu? Aumentou, na verdade, aí, ó. Diz assim, ó. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições. Não foi homem, Naval. E nas aflições que, quando vocês vão sofrer no futuro, não, estão suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo que sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que causam tribulações. Quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Então, aquela igreja continua sendo perseguida e Paulo vai orientar, porque quando Paulo escreve a primeira epístola, você vai perceber que cada capítulo da primeira epístola, ele termina fazendo uma referência à segunda vinda de Cristo. Né? E aqui eles continuam com algumas dúvidas e Paulo vai explicar para eles no capítulo 2 que calma aí, gente, ó, não é do jeito que vocês estão imaginando, vocês têm que ter um pouco mais de calma, porque
Cristo vai vir, vai se manifestar. Mas antes de se manifestar aquele que é o iníquo, que é aquele que é contra Cristo e tudo, vai acontecer uma série de eventos que a gente não vai tratar aqui no podcast, que não é o foco do próprio podcast em si. Mas ele vai esclarecer diversas dúvidas relacionadas a essa questão. Ele vai colocar parâmetros, né? Parâmetros, né? Com certeza. Mas ele vai deixar bastante claro nessa... Na verdade, o grande chamado dele, né, para que eles não se enganassem com isso e fossem chamados à firmeza, né, da doutrina, né, que eles tinham recebido, da verdadeira doutrina, né? Sim, exatamente. Ele vai abordar, ele vai pegar, fechar essa questão desse assunto, né, explicando, dando alguns outros detalhes a mais. A epístola em si, as duas epístolas, Navarro, elas são fascinantes, né? E a gente poderia tirar muitas lições preciosas aqui, né? Até mesmo relacionadas à questão de parceria, a tantas outras coisas. Mas eu queria que você, Navarro, a gente já se aproximando para o final aqui do nosso podcast, né? Pegando aí, quais seriam as recomendações ou a lição-chave que você tira dessas duas epístolas para deixar para os nossos, para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando hoje pelo podcast? Acho que nós poderíamos até chamar de aplicação prática, né? Sim, aplicação prática. Regozijar sempre, né? Orar sem cessar. É muito importante. Dar graças em tudo, né? Inclusive nas batalhas, né? A palavra diz também, numa outra referência, no mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo, né? Isso mesmo. Não apagueis o Espírito, né? O grande companheiro aqui é o Espírito Santo, né? Ele que inspirou para ir para Tessalônica, tem toda uma estratégia divina em relação a isso. Então, ele é o nosso grande companheiro, interventor, né? E aquele que vai lutar a nossa causa agora. Então, nós não podemos apagar o Espírito, como está lá no versículo 19 do capítulo 5. Examinai tudo e retém o bem. Quer dizer, a gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que ter a perspicácia, né? De saber que nem tudo aquilo que a gente ouve é aquilo que a gente tem que embarcar, né? Com certeza. Tem que ter muito discernimento, buscar o discernimento da parte de Deus. É o tal do olhar e vigiar e orar e jejuar, né? Isso, exatamente. Então é um conjunto de ações, de comportamentos que vão nos colocar nessa situação aí. E em tudo, né? Fugir do mal, da aparência do mal, das possibilidades, né? O inimigo vai colocar um cardápio todo aí, né? À nossa disposição, né? Tantas coisas que vão nos atrair, conteúdos e tudo mais. A própria arma hoje em dia, né? Se Paulo teve que mandar uma carta, né? Hoje em dia a gente tem acesso a zilhões de informações instantaneamente, né? Agora, nem tudo que a gente vê ali são coisas produtivas, coisas que vão alimentar a nossa fé, que vão nos ajudar a continuar a caminhada, né, na direção da vida eterna. Então, a gente tem que nos abster de toda forma do mal, né? Exatamente. Muito obrigado, Navarro. E vou deixar também uma reflexão para vocês aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Paulo fala: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai os ensinamentos que vos foram passados, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. Quer dizer, permaneça firme, mesmo em meio às perseguições, os bons ensinamentos que nós recebemos da palavra de Deus, recebemos através da palavra do Senhor. Seja firme em meio a tudo isso, independentemente do cenário que você vive, assim como aconteceu com os crentes de Tessalônica, que sofreram, passaram por perseguições, passaram por tantas inúmeras dificuldades. Quem sabe você também esteja enfrentando alguma coisa do tipo, mas permaneça firme, porque com certeza isso vai gerar um bom resultado, né, Navarro? Que vai gerar, que ainda produzirá efeitos, ecoará ainda pela eternidade. Assim, essa é a nossa, né? esperança. Essa é a nossa esperança. Navarro, quero agradecer você mais uma vez que esteve conosco aqui nessa jornada que é os Tessalonicenses. Ela não terminou aqui, né? Não terminou. Ainda temos a aula ainda, viu? Você, por favor, participe e assista. E depois não deixe de dar o seu like, né? De curtir, também fazer o seu comentário aí tanto no vídeo da aula quanto também no podcast. Nos alegraria muito, né, o fato de vocês poderem, por meio dessa, entre aspas, provocação, né, desse podcast e a aula que
vocês poderão assistir também, que vocês se aprofundem no tema, né? Um tema Isso mesmo. muito Leia epístolas. importante, relevante, e dado a característica da igreja lá de Tessalônica, né? Isso pode ser automaticamente transferido para nós, né? Com A certeza. igreja do século XXI, né? A realidade que nós estamos vivendo. Com certeza. Eu quero agradecer também essa oportunidade. Sempre é uma grande oportunidade, porque é um compromisso, uma responsabilidade a gente estar aqui falando, né? E buscando, nós também buscamos, né? Conhecer um pouco mais para a gente poder compartilhar esse conhecimento, né, Cadu? Com E é certeza. uma alegria muito grande quando a gente pode transmitir um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, né? Nessas oportunidades. Muito obrigado. Eu também agradeço ao Couto, né, Anderson Couto, que está conosco aqui na técnica, aqui, que Deus abençoe você, Rick, O poderosamente. nosso voz de trovão, né? É o nosso voz de trovão. É um prazer servir. Amém. É um prazer servir aqui. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço a você que esteve conosco até aqui, que nos ouviu, quem sabe está no seu carro, está assistindo na sua televisão, está na cozinha. E dependendo do local onde você esteja, que Deus te abençoe, que você seja rica e poderosamente abençoado com esse ensinamento. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fique conosco, assista a aula e até o próximo podcast, se Deus assim nos permitir. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu?